Com as recentes quedas das ações no mercado e com a renda fixa, no caso a taxa Selic batendo 15%, o que mais se vê agora é o pessoal dizendo: ah lá, não disse? A ação não tá para nada. Prefiro muito mais deixar meu dinheiro aí na renda fixa, no caso agora tá 15% ao ano, né? Do que ficar me arriscando aí com ações. Mas cara, será que ao longo do tempo isso realmente faz sentido? Então eu resolvi fazer um pequeno estudo para ver o que é que compensava mais. Eu resolvi pegar a ação que mais tem caído recentemente. É a ação que mais tem se falado aí, por conta que era sempre uma ação considerada uma ação perene. Acho que a maioria das pessoas tem em carteira. Mas por ser uma estatal, o pessoal sempre fica com aquele pé meio atrás. E no caso é o Banco do Brasil. E se a gente olhar desde o topo aqui desse ano, já caiu aqui cerca de 21,74%. Então quem comprou lá no topo tá amargurando aí um prejuízo de mais de 20%, né? E nessa última sexta-feira, dia 1 de agosto, a ação chegou a cair mais de 7% no único dia. Então eu resolvi perguntar aqui ao ChatGPT, se eu tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, quanto eu teria de retorno? Mas eu fiquei meio com o pé atrás com essa pesquisa, porque ele disse que se eu tivesse investido lá em agosto de 2020, eu teria aproximadamente um retorno de 54,7%. A mensagem que eu mandei foi o seguinte: se eu tivesse investido R$ 1.000 em BBAS3 há 5 anos atrás e reinvestido os proventos de JCP no próprio banco, quanto eu teria hoje? Ele me deu esse retorno de 54,7%, um dividend yield de 8,5% a 13% ao ano, em média mais ou menos. Então ele disse aqui que eu teria mais ou menos, colocando aqui a porcentagem de 10, 11 e 13%, respectivamente, né? Teria 1.610 até 1.840, mais ou menos. Era o que provavelmente esse retorno teria dado, desses R$ 1.000. Mas eu tava achando esse valor meio estranho. Então o que é que eu fiz? Eu pedi a ele a cotação mês a mês. Porque como eu pedi para ele reinvestir os dividendos, eu queria fazer esse estudo eu mesmo, indo lá no Investidor 10 e colocando mês a mês como se eu estivesse comprando. Então foi aí que minhas suspeitas se confirmaram. Quando eu mandei aqui, me deu os valores de cotação do BBS3 mês a mês dos últimos 5 anos, no primeiro dia útil de abertura do mercado. Ele simplesmente só conseguiu me dar em agosto, julho e junho desse mesmo ano, de 2025. Então como é que ele fez esse estudo se ele não conseguiu me dar as cotações? Então o que é que eu fiz? Ele disse que pegou esses valores aqui no InvestSite. Então eu mesmo entrei aqui no InvestSite, ele disse que pegou aquelas cotações. Eu vim aqui alterar para mês e aqui eu colocar no ano de 2020 em agosto e vim aqui em aplicar. Ele vai me dar aqui a cotação de abertura do mercado sempre no último dia do mês. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui não em agosto, mas em julho, porque aí seria porque eu tô gravando esse vídeo ainda em agosto e o mês de agosto ainda não terminou. Então não teria como pegar a cotação do último dia de agosto desse ano. Então se a gente vai lá em julho, no dia 31, a abertura do mercado foi a 11,70. Digamos que toda vez que eu fosse aportar assim que abriu o mercado. Então eu pegaria o preço ali a mercado assim que abriu. Então o que é que eu fiz? Numa simulação onde eu investisse R$ 1.000 a 11,70, eu vim aqui, lancei BBAS3 dia 31, mas quando eu vim aqui no TradeView, eu vi que dia 31 de julho, a abertura do mercado na verdade estava 11,13. Então, cara, é meio confuso, porque dificilmente eu vou conseguir pegar a cotação exatamente de quanto estava, mas estava por volta desses valores. O único valor real mesmo é lá na Bolsa de Valores, onde você vai comprar, lá na sua corretora. Mas o valor aqui já está bem mais aproximado, no caso. Eu sei que é uma grande diferença, mas às vezes acontece de ter alguma alteração. Mas, para não dizer que eu estou favorecendo nem nada, eu vou colocar como se fosse a 11,70 mesmo, que é o que está dando aqui no InvestSite. Então, se eu fosse aportar R$ 1.000 naquela época lá, a 11,70, eu conseguiria comprar 85 cotas, certo? Então, se eu vier aqui e registrar a compra de Banco do Brasil, aqui, Banco do Brasil, 31/7 de 2020, 85 cotas a 11,70. Daria um total de R$ 994,50, certo? Então, se eu venho aqui e salvo alterações, ele recarregou. E quando a gente volta para a página inicial, a gente tem uma pequena surpresa. Mesmo com toda essa queda recente de Banco do Brasil, a gente teria um retorno de 221%. Os R$ 1.000 teria se transformado em 3.194,30. E olha que a gente nem está no topo histórico das ações de Banco do Brasil. Já teve bem mais caro que isso. Então se eu venho aqui e também faço uma simulação, como se eu tivesse investido na renda fixa. Eu coloquei aqui como se fosse o Nubank, mas tipo não importa muito. Que é só para simular. A taxa de 100% do CDI no dia 31/7 de 2020. Valor aplicado, R$ 1.000. Eu coloquei o CDB de liquidez diária. Eu vou até melhorar um pouquinho aqui para renda fixa. Vou colocar em 110, vou colocar 120, porque às vezes a gente consegue uma rentabilidade de 120% de CDI. É difícil, mas a gente acaba achando.
Talvez não por tanto tempo, durante 5 anos, assim, tipo 120 direto, mas vamos fazer isso. Aí eu salvo, né? Já recarregou. A gente volta lá pro início. A gente vê que a renda fixa teria dado um retorno de 72% aí praticamente. Mas os R$ 1.000 teriam se transformado em 1.719. Então, para aqueles que falam que a renda fixa aí é o segredo, cara, é bom dar uma estudada, né? Porque nem sempre as coisas é cravada ali na pedra não, cara. Por que eu trouxe o exemplo de Banco do Brasil? Porque recentemente é a ação que mais está sendo falada por conta dessas quedas. Mas é aí que você vê que se você pega uma ação que já se provou ao longo do tempo e está aí sempre pagando dividendos, e principalmente, na maioria dos casos, algum banco, provavelmente essa ação vai sair melhor do que qualquer coisa de renda fixa que você botar. E olha aqui eu só fiz uma coisa simples. Eu só cadastrei um preço lá. Para quem está se perguntando, porque está com preço médio aqui de 5,85, é porque nesse período desses 5 anos teve um desdobramento nas ações do Banco do Brasil. Então, cada ação que eu teria comprado há 5 anos atrás teriam se transformado em 2. Por isso que aqui, ao invés de ter 85, teriam 170. E olha que aqui eu só fiz o registro simples, sem colocar como se estivesse reinvestindo os dividendos. E mesmo assim, as ações foram mais rentáveis, quase o dobro do que a renda fixa. Em questão de valor, né? Porque em questão de retorno, rentabilidade, deu bem mais do que a renda fixa. Já tinha até encerrado o vídeo aqui, mas eu decidi fazer uma outra comparação. Eu nem vou aqui colocar o webcam nem nada. Mesmo que um cenário totalmente louco, impossível de acontecer, a taxa de juros nos próximos 5 anos continuasse em 15%, o que será que aconteceria com esse mesmo investimento de R$ 1.000? Então, se a gente entra aqui na calculadora de juros compostos, coloca aqui R$ 1.000, com uma taxa de juros de 15%, num período de 5 anos, olha o resultado final. O valor total ficaria R$ 2.011,36. Então, supondo que nos próximos 5 anos a taxa de juros ainda continuasse em 15%, mesmo assim ainda não superaria o valor. Mas isso não quer dizer que você deve investir todo o seu capital em uma única ação ou algo do tipo. E nada também é garantido que vai acontecer essa mesma coisa que já aconteceu novamente. Mas isso é só para você ver que às vezes o pessoal crava numa pedra que o negócio tem que ser daquele jeito. E o certo é realmente você diversificar. Porque, por exemplo, quem comprou as ações de Banco do Brasil lá em cima, agora está com bastante prejuízo. Então, se essa pessoa tivesse colocado também renda fixa, eu creio que agora seria o momento, talvez, de pensar e se não era uma boa estratégia, mudar. Tirar da renda fixa e colocar em uma ação. Não digo Banco do Brasil, mas entende? A questão é essa, escolher os momentos. As ações agora estão caindo, será que não é uma oportunidade? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui cadastrando, como se eu tivesse feito as compras mês a mês, igual eu pedi lá pro ChatGPT fazer, reinvestindo os dividendos. Eu mesmo vindo aqui, cadastrando e tal, não sei o que, e eu venho aqui e mostro para vocês qual seria o resultado. Mas já dá para ver que as ações já foram bem melhores. Inclusive, eu posso também trazer essas comparações aí, se vocês quiserem, com fundos imobiliários, renda fixa com fundo imobiliário ou alguma outra ação. Se você quiser que eu compare com alguma outra ação, você deixa aí no comentário.